Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Malu. Essa é a nossa primeira aula teórica desse ano de 2021 e eu espero que a gente vá bem. Esse ano é um ano muito importante porque é um ano de IDEB, então a gente precisa se preparar muito bem para isso. Lembrando que essa aula é direcionada para o pessoal do nono ano. O tema da nossa aula de hoje é números racionais e números irracionais. E aí a gente tem que falar sobre isso aqui, porque são tipos de números. Então, quando a gente fala de números racionais, o símbolo que eu vou usar é a letra Q com esse tracinho no meio. Quando a gente fala dos irracionais, é a letra I maiúsculo, tá bom? Antes de começar a falar sobre esses dois tipos de número, a gente vai falar sobre fração. Fração, acho que vocês lembram, né? A fração ela é uma divisão entre dois números inteiros, tá bom? Tem que ser números inteiros, que é representado assim, um número em cima do outro. Lembrando que esse número de cima a gente chama ele de numerador e o número de baixo a gente chama ele de denominador. Aqui os nossos exemplos, ó, 5 sobre 2, ou a gente pode chamar isso aqui de 5 meio. Isso aqui nada mais é do que 5 dividido por 2, que pode ser escrito como 2,5, tá bom? Essa segunda aqui, ela é uma fração? Não, cara, isso aqui não é uma fração. Por que isso aqui não é uma fração? Porque aqui a gente tem 1,5. E a nossa fração tem que ser de números inteiros. 1,5 não é número inteiro, então isso aqui não é uma fração, tá bom? Nosso terceiro exemplo aqui é uma fração, porque número inteiro, número inteiro. 1 dividido por 3, é isso que essa fração significa. 1 dividido por 3 é 0,333, isso aqui para sempre, como diz uma periódica. Esse nosso quarto exemplo aqui, isso aqui é uma fração? Você pode falar, sim, é uma fração, porque 5 é inteiro, 0 é inteiro. Sim, 5 é inteiro e 0 é inteiro, mas você não consegue fazer essa divisão, ó, 5 dividido por 0. Pensa comigo, você tem 5 caixas de chocolate, quer dividir para 0 pessoas. Você consegue fazer esse tipo de divisão? Não. Se você não consegue fazer esse tipo de divisão, então isso aqui não pode ser uma fração. Vamos lembrar aqui, ó, que o denominador, ele nunca na vida dele vai ser zero. Nunca vai ser zero, tá bom? Nosso denominador nunca poderá ser zero. E agora aqui, 0 sobre 10, isso aqui é uma fração? Eu consigo fazer 0 dividido para 10? Vamos pensar. Eu tenho 0 caixas de chocolate, quero dividir para 10 pessoas. Isso é possível? É. Se eu tenho 0 caixas de chocolate, quero dividir para 10 pessoas, cada pessoa vai ficar com 0 caixas de chocolate. Então, quando o 0 está no numerador, isso aqui pode. Quando o 0 está no denominador, isso aqui não pode. Tá bom? Então, isso aqui é fração. Fração nada mais é do que uma divisão de números inteiros, tá? Agora vamos falar sobre aqui os números racionais. O conjunto dos números racionais, que eu falei que é indicado pela letra Q com um tracinho, a gente vai escrever ela assim, ó, o Q com um tracinho, é formado por todos os elementos que podem ser escritos como uma fração. Foi por isso que a gente reviu o conceito de fração. Então, o conjunto dos números racionais, ele é qualquer número que pode ser escrito como uma fração. Por exemplo, 2,5. 2,5 é um número inteiro, então isso aqui é um número inteiro. Inteiro não, um número racional. Por quê? Porque ele é escrito como uma fração. Aqui já está, ó. 5 sobre 2, isso aqui já é uma fração. Então, isso aqui é um número racional. 4. 4 é um número racional? Vamos pensar. O 4 pode ser escrito como uma fração? Se você pensar bem, aqui embaixo tem um escondido. E isso aqui ficou uma fração. Meu numerador, 4, meu denominador, 1. Então, isso aqui é uma fração. Portanto, isso aqui é um número racional. Nesse caso, então, o 4 sozinho é um número racional. Tá bom? O menos 1. Menos 1 é um número racional? A gente vai seguir o mesmo exemplo aqui do 4. Eu tenho um 1 aqui embaixo escondido. Então, isso aqui é uma fração. Portanto, isso aqui é, sim, um número racional. Tá? E 0,33333, você pensa, não, pô, isso aqui não é uma fração, isso aqui é um número quebrado muito ruim. Isso aqui é uma fração, galera?
Sim, no ano passado eu falei sobre dízima periódica com vocês. Para quem não lembra, eu vou deixar na descrição e no card aqui do ladinho para você ver o vídeo sobre dízima periódica. A gente sabe que uma dízima periódica, ou seja, quando a gente tem uma repetição, isso aqui pode ser escrito como uma fração. Essa fração aqui é 1 sobre 3, vai ser 0,333. Se isso aqui é uma fração, então isso aqui é um número racional. O zero é um número racional? É sim, eu posso colocar o 1 aqui embaixo do mesmo jeito, e isso aqui é um número racional, porque é uma fração. Então, isso aqui é um número racional. 2,5 é um número racional? Sim, porque 2,5 é uma fração. Se você parar para pensar, 2,5 é 25 dividido por 10, beleza? Se é uma fração, então é um número racional, ok? Estamos entendidos? Então, tudo que pode ser uma fração é número racional. Tudo que é dízima periódica é número racional. Tudo que é um número sozinho é número racional. Sempre que a gente pensar de número racional, é aquele número que a gente consegue imaginar qual que é o último algarismo dele. Então, por exemplo, na dízima periódica 0,111, uma dízima periódica, você consegue imaginar qual vai ser o último número dele? Eu consigo. Eu acredito que o último número dele é o número 1. Por quê? Porque é uma dízima periódica, então ele vai repetir. É racional, eu consigo raciocinar qual vai ser o final dele. Aqui, o 2,75 é um número racional? É, porque eu consigo imaginar qual é o último número dele. O último número dele é o 5. Então, isso é um número racional, tá bom? Se a gente fosse colocar os números racionais numa reta numérica, é muito fácil. A reta numérica geralmente tem os números que são inteiros. Então, tenho 0, 1, 2, 3, 4, que são os números positivos. Também eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que são os números negativos. Eu consigo pegar esses números aqui e colocar na minha reta numérica. Como que eu vou colocar os números racionais na minha reta numérica? Muito simples. Vamos olhar primeiro aqui para o 5 sobre 2. O que é 5 sobre 2? Eu vou fazer aqui no cantinho. O 5 sobre 2 nada mais é que 5 dividido por 2. Isso aqui é 2,5. Então, posso chegar e colocar isso aqui na minha reta numérica. Vamos pensar, ele é 2,5, portanto, ele é maior do que 2. Então, ele tem que vir depois do 2. Ele vai estar bem aqui, ó, 2,5. Ou ainda, ele é o 5 sobre 2, bem aqui no meiozinho. O número 4, eu consigo encontrar ele na minha reta numérica? Consigo, ele está bem aqui, exatamente em cima do ponto, porque ele é um número inteiro. O menos 1, do mesmo jeito, bem aqui. Agora, o 0,33333 como dízima periódica, onde vai estar isso aqui? Ó, o 0,33 para sempre, você tem que pensar que ele tem que ser maior que 0, porque ele é 0, alguma coisa. Mas ele também é menor que 1. Então, ele tem que estar entre o 0 e o 1. 0,33333 vai estar mais ou menos aqui, ó. 0,33333, como dízima periódica. Ele está entre o 0 e o 1, beleza? O número 0 é o meu número inteiro aqui em cima da reta. E o 2,5 a gente já achou, né? Que está aqui. Simples, bem fácil, bem rápido. Se eu quisesse o menos 2,5, por exemplo, na minha reta numérica, o menos 2,5. A gente tem que pensar que o menos 2,5 tem que estar do mesmo jeito que ele está aqui, ó, ele tem que estar aqui. Então, ele tem que estar entre o menos 2 e entre o menos 3. Então, ele vai estar aqui, menos 2,5. E assim a gente vai. É assim que a gente monta uma reta numérica. Agora, se a gente tem os números racionais, a gente também vai ter os números irracionais. O que são os números irracionais? É o contrário do racional. O conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I maiúscula, é formado por todos os elementos que não podem ser escritos como fração. Então, presta atenção, eles não podem ser escritos como uma fração. Os números irracionais são as dízimas não periódicas, ou seja, elas não se repetem, e são as raízes não exatas. Olha, o principal do irracional é que ele não pode ser escrito como uma fração, ele não é uma dízima periódica e ele é uma raiz não exata. Beleza?
Vamos aqui nos exemplos. Vamos olhar para isso aqui, ó. Isso aqui pode ser um número irracional? Vamos pensar. Primeira coisa que ele fala é que não pode ser escrito como uma fração. Então, isso aqui pode ser um número irracional? Não, cara, isso aqui não é, isso aqui é uma fração. Se é uma fração, não é irracional. Então, isso aqui não é. Não é o quê? Não é irracional. Esse outro aqui, ele é um número irracional? Vamos ler de novo. Ele é formado pelos elementos que não podem ser escritos como uma fração. Os números racionais são as dízimas não periódicas. Se você olhar para isso aqui, o 6 está repetindo. Isso aqui é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, então não é irracional. Aqui, a raiz de 4. A raiz de 4 é um número irracional? Vamos tentar ver qual é a raiz quadrada de 4. A gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, e 2 é um número exato. Lembrando, os números racionais são as dízimas periódicas, são as dízimas não periódicas, e as raízes não exatas. Essa raiz aqui é exata. Então, isso aqui não é irracional. Ok? Nossa, mas quanta coisa que não é irracional? Agora a gente vai falar sobre irracionais. Aqui, a raiz de 3 é um número irracional. Tenta você aí na sua casa encontrar a raiz quadrada de 3. Você não vai conseguir. Só na sua calculadora. A raiz quadrada de 3 é um número gigante. Aqui, ó, ele tem continuação, ele é infinito. Por quê? Porque ele é um número irracional. Olhando para essa... Isso aqui é uma dízima, né? Porque é um número gigante que não acaba. Olhando para essa dízima, você consegue imaginar qual vai ser o último número dela? Não, porque a gente não tem nenhuma repetição. Se a gente tem uma dízima sem nenhuma repetição, então é uma dízima não periódica, então isso aqui é um número racional. Irracional, na verdade, perdão. Então isso aqui é um número irracional, tá? Então, a raiz quadrada de 3 é uma raiz não exata. Se é uma raiz não exata, então é um número irracional. Outro exemplo de raiz não exata é a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 também é um número irracional. Se você olhar para isso aqui, ó, ele é uma dízima que você não consegue imaginar o fim dela, tá bom? Então, isso aqui também é um número irracional. A raiz não exata é um número irracional e as dízimas não periódicas também são números irracionais. Outro exemplo de número irracional é o número π. Π é um conceito matemático, um número muito importante para a matemática, e a gente usa geralmente como 3,14, mas ele é um número infinito, ele tem infinitos algarismos e eles não se repetem. Como eles não se repetem, é uma dízima não periódica, isso aqui é irracional. Lembrando que nenhum desses 3 números aqui podem ser escritos como fração, então isso aqui não pode ser escrito como uma fração. Não pode ser escrito, não pode ser fração. Se você tentar escrever isso aqui como fração, você vai falhar miseravelmente. Porque isso aqui não pode ser escrito como fração, cara. Por quê? Porque isso aqui é o conjunto dos números irracionais, tá bom? Do mesmo jeito que a gente colocou os racionais numa reta numérica, a gente consegue colocar os irracionais na reta numérica. Da mesma forma, vamos olhar aqui, ó, o raiz de 3. Como que eu vou colocar ele na minha reta numérica? Vamos pensar. A minha representação do raiz de 3 é 1,7320, enfim, esse número grande. Se você olha, então, significa que o raiz de 3 ele é maior que 1, porque ele é 1, alguma coisa. Então, ele tem que estar depois do 1. Só que ele é menor que 2, né? Porque ele é 1, alguma coisa. Então, ele vai estar mais ou menos ó, aqui. Por quê? Porque é 1,7 alguma coisa. Então, ele está mais próximo do 2 do que do 1. Então, meu raiz de 3, ele vai estar aqui, entre o 1 e o 2, só que mais perto do 2. Agora, olhando aqui, ó, para o raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 também é um número irracional e é 1,4. Você pensa, mas eles estão muito próximos. Sim, ó, como é 1,4, ele tem que ser maior que 1 e menor que 2. Então, ele tem que estar aqui nesse meio em algum lugar. Como é 1,41, 42, tem 1,4 aqui, ele tem que ser menor que o 7, né? Então, ele tem que ser antes. Então, meu raiz de 2 ele vai estar antes do raiz de 3. Então, aqui, raiz de 2.
Simples, né? Agora, o π. Onde vai estar o π? O π é 3,1415. Então, se ele é 3, alguma coisa, ele é maior que 3 e menor que 4. Você tem que ver aqui, ó, que o meu número é o 1. O meu primeiro número depois da vírgula é 1. Significa que ele está bem pertinho do 3. Ok? Então, o π vai estar aqui, entre o 3 e o 4, bem pertinho do 3. É isso que a gente precisa saber sobre os números racionais e sobre os números irracionais, tá bom? Mais para frente, a gente vai falar sobre as contas que a gente pode fazer com os números racionais e os números irracionais. Pessoal, por hoje é só. Esse slide ele vai ser disponibilizado na plataforma do Google Classroom, já ele vai estar lá, tá bom? E amanhã eu vou colocar uma atividade sobre os números racionais e irracionais na plataforma. Presta atenção nas datas de entrega, tá bom? E esse ano a gente vai ter mais de uma atividade por semana, então provavelmente vocês vão ter uma data de entrega menor para eu poder postar as correções, tá? Qualquer dúvida, pessoal, me procura, não tem vergonha de me procurar. Todo mundo tem o meu número de WhatsApp, o meu e-mail, o Instagram, enfim, todas essas coisas. A gente se vê por aí. Tchau!